A entrada do deserto recebia a mim e todos os outros de portas abertas, como se estivesse pronta para um enorme abraço em todas as coisas que querem se arriscar a ter uma vida. Era possível ver todo tipo de criatura atravessando a porta e dando seus primeiros passos pela areia fina que cobria como um enorme tapete branco todo o deserto infinito. Todas as criaturas, antes de entrarem no que chamamos de vida, ficam atrás das enormes portas do deserto infinito, se alimentando das frutas mais saborosas e carnudas e bebendo da água mais refrescante do universo. Somente quando se sentem preparadas, elas atravessam as portas e adentram nesse deserto para a jornada mais difícil de todas, a vida. Antes das portas que nos dão entrada ao mundo real, nós ficamos em um local que se chama Nada. Não é que ele não tenha nome, mas o nome dele é Nada. Todas as criaturas ficam no nada até se sentirem preparadas para viver. Eu me chamo Ninguém. Sou uma das almas que ainda vagam pelo nada, esperando a coragem tomar conta do meu corpo, quer dizer, do meu não corpo, para eu atravessar as portas e finalmente estar vivo. Eu estou há tanto tempo no nada que já me sinto entediado de perambular por aquele paraíso, ver as mesmas criaturas e ficar idealizando como é viver. Ter um corpo e estar vivo, podendo sentir tudo o que o mundo nos proporciona, sentimentos, sentidos e sensações. Sensacional! Gritei alto o suficiente para que somente eu pudesse ouvir. Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. O deserto é só uma etapa para eu chegar na vida finalmente. Olhei para meu uniforme bege, o mesmo de todas as criaturas que moram no nada, e percebi que meus tênis seriam perfeitos para uma caminhada na areia. É só seguir as pegadas e nunca parar de andar. A vida é um fruto que o futuro me presenteia. Amarrei meus tênis da marca Nenhuma, uma última vez, e disparei para as porteiras. Enquanto corria, coloquei em minha cabeça que nunca poderia pensar em desistir. Calcanhares nunca te dão a direção em uma caminhada, apenas te apoiam. Seu passado deve ser seu apoio, mas o futuro deve ser seu destino. A alma superior estava parada, em frente às portas, como sempre fazia, explicando aos novos viventes as regras da vida e nos dando um último adeus. Você finalmente tomou coragem para sair, ninguém? Perguntou minha alma superior. Eras atrás você poderia ter entrado na vida. Todos os seus amigos já estão mortos, infelizmente. Mortos? Meus amigos foram na minha frente há uma semana. Eu estava ansioso para encontrá-los. Eles partiram há uma semana, senhora alma superior, respondi. Uma semana dentro do nada são eternidades na Terra, meu querido. Eu sinto muito. O que é a Terra? Perguntei confuso. A Terra não. Terra, respondeu-me. A Terra é o lugar onde a vida acontece, o reino onde os vivos habitam. Mas é a mesma palavra. Não, você falou terra, com T minúsculo. Eu apenas assenti para não prolongar aquela conversa confusa, mas me perguntei como a alma superior sabia que o T que eu havia falado era minúsculo. Bom, ela sempre sabia de tudo. Se resolver seguir, saiba que não encontrará nenhum de seus amigos feitos aqui no nada, avisou minha alma. Todos os meus colegas haviam sido mortos, por que eu me atrasei? Talvez a vida seja mais legal com amigos. Não! Disse a mim mesmo. Disse que não desistiria e cá estou eu pensando nisso. Prosseguirei para a minha vida, senhora alma superior. Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. Pois bem, assim que cruzar essas portas, elas se fecharão e você nunca poderá entrar novamente. Terá que atravessar o deserto sem fim e chegar ao oásis. Quando atingir seu objetivo, terá completado a sua missão ideal de vida, explicou a guardiã das portas. Como eu faço para chegar ao fim de algo infinito? Eu não sei. Mas você sabe de tudo. Por isso eu sei que não devo te contar, respondeu. É a sua vida, não a minha. Outra vez eu me vi em uma posição onde era mais confortável me manter no nada. Ali eu não tinha missões ou provas impossíveis para realizar. O cheiro das frutas e o gotejar da água da fonte parecia ainda mais apetitoso diante da situação. A resposta parecia óbvia, então eu disse: está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. A alma sorriu caridosa e fez um gesto com seus braços, me convidando a atravessar as portas e finalmente estar vivo. A partir de agora, você se chama Isabela e é uma mulher. Você não é a mais linda aos olhos de todos, mas é a mais linda aos olhos do homem que te espera cumprir sua missão no oásis.
E com um toque em minha testa, a alma superior fez crescer seio em meu tórax, afinou minha cintura e alargou meu quadril. Não demorou mais do que instantes para eu ter um corpo feminino. Eu nunca pensei muito sobre meu sexo, mas imaginava que seria um homem. Mesmo assim, não fiquei triste com a decisão da alma superior. Eu só queria correr através das portas. Dei meu primeiro passo, mirando além das portas. Já imaginava a sensação da areia fofa sendo pisada pelo meu tênis. Porém, assim que meu pé se aproximou da porta, fui bloqueado por um campo de força que eu não podia ver. Eu apenas sentia a força que ele fazia para impedir que meu pé atravessasse. O que havia acontecido? Será que eu fiquei tempo demais no nada e não podia mais sair? Ou talvez eu ainda não estava pronto? Quer dizer, pronta? A alma superior me examinou e soltou. Tem que tirar seu uniforme da marca nenhuma e seus tênis da marca nenhuma. Tenho que ir descalço? Descalça, sim. Amaldiçoe-me por isso quando estiver cansada, e me agradeça quando encontrar o seu guia. Sem entender sobre o que a alma estava falando, retirei meus sapatos e roupas e pude ver meu corpo pela primeira vez. Meus pés eram maiores do que eu imaginei. Minhas coxas eram grossas, mas não musculosas, apenas gordas. Entre minha cintura e meu abdômen, algumas cicatrizes roxas se estendiam. Estrias, disse minha alma como se pudesse ler minha mente. Não era isso que eu imaginava, respondi desapontada. Pouco importa. Para o homem que te espera no oásis, cada um de seus detalhes é perfeito, mas até lá vai encontrar muitos outros tentando te desanimar e fazer você. Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente, falei interrompendo a alma. Com calma, guiei meu pé através da enorme porta, que dessa vez passou com facilidade, e toquei a ponta dos dedos na areia. Como eu já esperava, era fofa e áspera. Dava para enterrar meu pé nela e sentir seus grãos finos e quentes cobrirem. Quando eu me dei conta, meu outro pé estava na areia também, mas eu não me lembrava de tê-lo colocado lá. Eu apenas toquei a ponta de um dos meus pés na areia, mas isso trouxe todo o meu corpo para o deserto. Uma vez na terra com T maiúsculo, eu faria parte dela, e não poderia voltar para o nada. Procurei a porta que dava entrada para o nada, mas não encontrei nada, nada mesmo. Apenas areia me cercava até o horizonte, em todas as direções. Eu finalmente estava vivo. Agora preciso viver. Mas o que devia fazer? Para onde seguir? A vida era muito difícil. Não tinha um caminho ou um mapa. Calma, ninguém. Isabela, você precisa chegar ao final do deserto. Esse é seu objetivo ideal. Estou viva para isso. Olhei para o chão em busca de ver as pegadas dos homens e mulheres que já passaram por ali, mas aquilo só me deixou ainda mais confusa. As pegadas iam em todas as direções possíveis, uma sobrepondo a outra. Nenhuma das pegadas era igual, todas tinham formatos e tamanhos diferentes. Eu não poderia me guiar pelas pegadas de outros. Talvez eu devesse ficar parado no lugar esperando alguém. Não! Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. Lembrei-me e comecei a caminhar na direção em que meu dedão apontava. Caminhei por minutos, horas ou segundos. Eu não sabia contar o tempo. Mas caminhei muito, até que meu pé não aguentasse mais caminhar e implorasse para eu parar. Enquanto eu caminhava, presenciei um fenômeno completamente novo para mim. O sol, que eu já havia conhecido no nada, começou a se apagar aos poucos no horizonte e todo lugar ficou escuro. Desde que eu cheguei na Terra com T maiúsculo, eu adorei o sol daqui, mas teve uma hora que seu calor excessivo começou a incomodar minha pele e o topo da minha cabeça. Durante a escuridão, um pequeno sol branco tentava iluminar o mundo, mas sua luz era muito fraca comparada com o sol verdadeiro. Não demorou para que minhas pálpebras começassem a fechar contra a minha vontade e eu pegasse. O que havia acontecido? Eu já tinha morrido? Esse era o tempo que eu deveria viver? Ainda nem tinha chegado ao meu objetivo. Infelizmente, eu não pude lutar. Tentei me manter viva, mas o cansaço era enorme e eu acabei morrendo. Abri meus olhos outra vez depois de algum tempo morta. Eu estava viva outra vez, exatamente no mesmo lugar em que eu havia morrido. O sol voltou a clarear o dia e a aquecer toda a terra com T maiúsculo. Meu corpo não estava mais dolorido de andar, já me sentia disposta a continuar. Quanto antes eu voltar a caminhar, antes eu chego nesse oásis e completo minha missão de vida. Olhei para o chão e ainda dava para notar muitas pegadas exatamente como as que eu havia visto quando cheguei ao deserto. Muitas pegadas de vários tamanhos e formatos diferentes. No entanto, havia uma que me chamava a atenção.
A minha própria pegada. O formato e tamanho exato do meu pé começava desde além do horizonte e chegava até o local em que eu me deitara. Dali em diante, não havia nenhuma pegada minha. As pegadas marcam meu passado, onde eu já estive, falei para mim mesmo. Mas eu não posso ver onde eu estarei. Sou eu quem escolho o caminho que devo seguir? Como isso é difícil! Não demorei muito admirando as pegadas e me coloquei a andar na mesma direção em que eu andava antes de morrer. Enquanto caminhava, comecei a pensar em como sentia falta de uma fruta colhida dos pés do nada. E tinha tudo o que queria ali, mas escolhi abrir mão de tudo aquilo para ir em direção ao desconhecido da vida. Se eu soubesse que a vida era tão sem graça, talvez eu teria ficado no nada. Não! Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. Ouvi alguém rir de mim pouco à frente. Como a esperança nos cega e nos torna burros. Quem era esse ser que debochava de mim? Corri rapidamente na direção da voz, até chegar em uma enorme planta verde cheia de espinhos por todo o corpo. Por que debocha de mim? Perguntei àquela planta. Olhe para o chão e veja por si só. Quantos iguais a você passaram animados em busca do oásis, mas esquecendo que esse deserto não tem fim? Já perdi a conta. Inúmeras pegadas irregulares e desordenadas ainda enfeitavam o chão, e a minha era só mais uma no meio dessa coleção. Ela já não se destacava mais como antes, era só mais uma no meio de milhões. Todos vêm com o sonho de chegar no final desse lugar e completar sua missão, alcançar a perfeição. Mas ninguém percebe que nunca irá chegar. É inútil tentar. Ora, mas que criatura mais espinhenta! Fica aqui parada, apenas rindo dos outros que ainda sonham e se achando superior. Fica plantada aqui esperando o seu fim, sem nem mesmo tentar, e ainda zombando de quem tenta? Muitos espinhos, não acha? É inútil andar se nunca vamos chegar à perfeição, ao nosso ideal. Devia ficar aqui parada esperando comigo. Pelo menos eu não me esforço em vão e ainda me divirto com idiotas sonhadores, sugeriu o cacto. Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. Após minha fala, o cacto começou a rir ainda mais. Entretenha-me! Siga em frente! Disse ele em meio às risadas. Como aquele ser podia ser tão espinhento? Ficava plantado ao solo sem se mover, apenas fazendo comentários pontudos e afiados para perfurar o sonho das pessoas. Ele zombava dos que fracassavam, mas ele nem mesmo tentava. Continuei caminhando, deixando de dar atenção ao cacto, e logo ele desapareceu às minhas costas junto de seus comentários maldosos. Não pude caminhar muito no dia de hoje. Antes mesmo que o sol desaparecesse, eu já tinha me cansado e me acomodado ao lado de uma pedra. Meus pés pediam uma pausa, mas logo eu teria que seguir de novo. Eu precisava chegar ao oásis o quanto antes e provar que o cacto estava errado. Olhei orgulhosa para as novas pegadas que eu havia feito, ligando a pedra que eu estava e o cacto espinhento que tentara me desmotivar. Elas voltaram a se destacar no meio de outras pegadas, diferente de quando eu havia olhado sob o pedido do cacto. Notei que naquele ponto já não haviam muitas pegadas como no início da minha jornada. O número de pegadas aos poucos ia diminuindo. Enquanto eu olhava para meus pés, notei um pequeno ser caminhando na mesma direção que eu caminhava. Ele era todo preto, com 6 patas e 2 braços em formato de pinça. Sua cauda era enorme e se alongava rígida sob seu corpo. Um escorpiãozinho, falei para ele. Olá, senhor escorpião. Ele parou com sua caminhada, olhou para mim e respondeu. Olá, senhora humana. Que agradável encontrar alguém para conversar durante essa jornada cansativa. Diferente do cacto, o escorpião era um ser muito simpático, então continuei aquela conversa. Está caminhando para chegar ao oásis? Perguntei. Estou indo para o mesmo lado. Oásis? Não, minha querida. Oásis é só uma ilusão contada pela alma superior. O deserto é infinito. Pode andar o quanto quiser que nunca vai chegar ao oásis. Apesar de mais amistoso e carismático, ele pensava a mesma coisa que o cacto. Será que o deserto infinito era realmente infinito? Então o que você faz caminhando aqui se pensa que nunca alcançará o oásis? Perguntei. Eu estou procurando pessoas, assim como você, para alertar a elas que não adianta caminhar. Você vai passar anos e nunca vai alcançar seu objetivo, simplesmente porque ele é impossível. Como se pode chegar ao fim de algo que não tem fim, não é? O pequeno ser estava certo. Eu devia ter ouvido o cacto desde o início e não ter me cansado inutilmente para algo que nunca alcançaria. Venha comigo e vamos fazer o que importa, continuar a dizer às pessoas que desistam e não percam seu tempo, disse o escorpião.
Temos que encontrar mais pessoas para dizer a elas a verdade e fazê-las voltar atrás. Eu posso tirar você desta vida sem que você precise sofrer mais por esse deserto. O tom que ele usava era gentil, mas algo me parecia errado com aquilo. Contar a todas as pessoas que não existia o oásis? Como ele poderia saber que não existia? Ora, criatura nojenta, falei para o escorpião enquanto me levantava. É ainda mais perigoso que o cacto. Ele, pelo menos, não esconde quem é. Deixa claro que quer ver as pessoas fracassarem, sem se importar de ser errado. Você tenta se passar como bom, convencendo as pessoas a desistirem de seus sonhos e se deixarem levar para a morte. É do tipo peçonhento, um enorme perigo aos sonhadores. Meu veneno é muito menos doloroso que esse castigo eterno, explicou-me ele. Não me venha com falsas gentilezas, respondi. Está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. Em seguida, disparei para o caminho que eu seguia, deixando o escorpião para trás. Coitadas das pessoas que confiaram no jeito sereno e ardiloso do aracnídeo, desistindo de seus objetivos e se deixando guiar para a morte. Continuei a caminhar, da mesma maneira que eu havia prometido a mim mesma, antes de sair do nada. Eu estava decidida a não parar. Vaguei até que não aguentasse mais. Vaguei até que meus pés estivessem doloridos e a ponto de se derreterem no meio daquela areia quente. Vaguei por anos desde meu encontro com o cacto e o escorpião, e nunca mais encontrei ninguém. Até as pegadas que no começo de minha jornada faziam as minhas próprias se perderem, agora eram muito escassas. Tudo que eu via era areia e uma ossada de animal de vez em quando, marcando mais um que deixou de existir sem alcançar seu objetivo. A vida realmente era muito difícil. Talvez o escorpião quisesse ser meu amigo, avisando-me que desistir seria menos doloroso do que viver. Ainda assim, está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente. Mesmo que desistir seja mais fácil, eu quero explorar o mais difícil. Mesmo que ficar parado seja mais cômodo, eu quero me aventurar. Se fosse para desistir, seria melhor ter ficado no nada. Já estou aqui e não posso voltar atrás. E mesmo que pudesse, não voltaria. Meu corpo já demonstrava sinais de velhice. Eu passara a minha vida toda caminhando e ainda não havia chego no meu objetivo. Descobri que era normal eu morrer todas as noites. Meu corpo se levantava no outro dia mais disposto a prosseguir. E se eu não morresse na noite anterior, eu ficava fraco e não pensava direito. Eu batizei esse ato de dormir, quando você morre, mas continua vivo. O ato de você renascer na manhã seguinte, eu chamei de chorar. Não. Esse é quando você fica triste e lágrimas escorrem do seu rosto. Quando eu renascia no outro dia, eu chamava de acordar. A cada nova carcaça que eu encontrava pelo deserto, era um par de rastro a menos que eu encontrava na areia. Todas as pegadas levavam a mortos, mas não mortos que só estavam dormindo. Mortos. Comecei a acreditar que todas as pegadas de todas as criaturas que eu ainda via no chão, na verdade, não era de nenhum ser que ainda vivia. Todas as pegadas eram de criaturas que passaram por ali, mas que já deveriam estar mortas, igual a todas as que eu havia encontrado depois do escorpião. Até que um ser que batia nos meus calcanhares, da cor marrom, caminhava vagarosamente na minha frente, na mesma direção em que eu ia. Ele estava muito adiantado, mas era tão devagar que em poucos minutos eu pude alcançá-lo. Ele notou minha aproximação e olhou surpreso para mim. Mas que surpresa, disse a criatura com voz rouca e amigável. Há muito tempo que não vejo uma criatura viva por aqui. Eu também, mas... mesmo assim, todas as criaturas que eu vi, de algum modo tentaram me desanimar, então sozinho é muito melhor. Encontrou o cacto e o escorpião, eu suponho. Como você sabe? O cacto também zombou de mim quando passei por ele, e o escorpião tentou me fazer desistir do meu objetivo. Mas eu continuo andando. Já fazem décadas que eu ando. E já encontrou o oásis? Perguntei inocente. Esse é o caminho certo? A criatura parou e me olhou. O cacto e o escorpião estão certos, respondeu minha tartaruga. Ora, mais um que quer me desanimar, respondi irritada. Vagarosa, seu objetivo é atrasar os outros, não é? Mas é claro que não, respondeu minha tartaruga calmamente. O cacto e o escorpião estão certos, não há oásis algum. O deserto segue infinitamente para todos os lados. Mas eles estão errados também. Como assim? O oásis é o objetivo da vida de todas as criaturas que deixam o nada e entram no deserto da vida. Mas esse objetivo é impossível de se alcançar. Você irá morrer e nunca chegará ao seu objetivo. Até eu, que sou provido de uma vida duradoura,
Nunca chegarei no meu ideal. Então por que continua caminhando? Perguntei à tartaruga. Porque é meu objetivo ideal de vida. É meu sonho chegar ao oásis algum dia. Mas é impossível, respondi. E só por isso eu devo desistir? Não é porque meu sonho é impossível que eu vá desistir dele. Eu sei que nunca vou chegar ao oásis, mas vou chegar o mais longe que eu puder. Eu vou em direção do meu ideal e mesmo que eu nunca o alcance, chegarei mais longe do que quando eu comecei. Eu verei as coisas que eu nunca veria se tivesse desistido da minha missão. Esse é o real objetivo. Nunca desistir da sua utopia e desfrutar de tudo que sua jornada em busca dessa utopia te oferecer. A tartaruga era a mais sábia entre todos os seres. Talvez por isso tenha chegado tão longe. Mas meus pés doem. Eu penso em desistir o tempo todo, reclamei à criatura. Olhe para o chão atrás de nós. Quando eu olhei, vi somente nossas trilhas de pegada se alongando até onde meu olho não alcançava. É seu passado. Tudo que você percorreu até aqui. Por isso a areia marca seus passos. Deve sempre mirar seu ideal e nunca desistir dele. Mas hora ou outra, não se esqueça de olhar para trás e lembrar de onde veio. Tudo o que você passou em busca de cumprir sua missão. Uma missão que eu nunca vou completar, disse para a tartaruga. Então prefere ficar plantado em um lugar e nunca ter tentado, como o cacto? Ou que tal ter desistido e se entregar à morte, que é o muito mais confortável do que viver sofrendo? Talvez eu devesse, falei por fim. É triste que pense assim. Uma vez, uma moça muito jovem, assim como você, me disse: está decidido e não recuo novamente. Independente das diversas adversidades, vou seguir em frente, disse-me a tartaruga em resposta. Espere, mas como você... Vamos continuar caminhando? Sugeriu a tartaruga. Com isso, eu e a tartaruga continuamos andando em passos lentos, em busca da nossa utopia. Em busca do ideal que eu nunca alcançaria, mas que eu nunca iria abrir mão. Cada passo que eu dava me deixava mais perto do oásis, mesmo que eu nunca fosse alcançá-lo.